Bíblia em Hebreus, capítulo 1. E nesta manhã nós vamos olhar para o nascimento de Cristo a partir da perspectiva do apóstolo anônimo, que escreve sobre o ministério de Cristo. E olhando para o ministério de Cristo, nós vamos ter, com certeza, o coração entusiasmado para celebrar o nascimento do Filho de Deus. Hebreus capítulo 1, diz assim, palavra do Senhor, a partir do verso 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Essa carta que lemos aqui, a primeira parte dela é uma carta, como o nome vai dizer, escrita aos hebreus. São cristãos, pessoas que confessaram sua fé em Jesus de Nazaré, mas que têm uma influência tanto étnica quanto cultural dos judeus. São chamados hebreus, são descendentes de Abraão. Etnicamente descendentes de Abraão. E que creram em Jesus como seu Salvador, mas precisavam agora de um ensino mais robusto. Como nós lemos no momento da nossa confissão aqui, eles estavam precisando de carne. Ficaram só no leitinho, e o autor da Epístola aos Hebreus, então, ele vai escrever essa carta para dar carne para eles, para dar um sustento para eles, para que eles evitassem o perigo de abandonar Jesus. Esse é o grande perigo que está rondando. Por várias vezes nesta carta, o autor vai dizer assim: tomem cuidado para vocês não serem achados longe de Cristo. Perseverem, continuem firmes em Jesus. E nesse sentido, o autor de Hebreus ele vai fazer, obviamente, esse chamado, que é um chamado alarmista e apelativo, porque realmente é um perigo você estar longe de Cristo, mas ele vai fazer esse chamado mostrando o perigo que é estar longe de Cristo, mas também mostrando a glória e a supremacia do Senhor. Mostrando como o Senhor Jesus é muito mais excelente e, no fim das contas, é tudo o que precisamos. E ele já faz isso logo de partida, ao falar exatamente dessa realidade que os hebreus conheciam bem, de que Deus fala. Não é impressionante como o autor de Hebreus começa essa carta? Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Se você for numa universidade secular aí, mesmo no Brasil ou na Europa, esse aqui vai ser rejeitado em tantos níveis diferentes, que é meio impossível entender o que esse cara está falando assim, mas a verdade aqui, irmãos, é que o autor dessa carta ele não está preocupado em fazer uma apologia da existência de Deus. Ele está considerando que ele está falando com seus irmãos em Cristo. E ele não tem, então, aqui como seu objetivo fazer uma apologia, nem de que Deus existe, e ele não se vê nem na obrigação de provar que Deus fala. Ele já assume essas duas realidades, falando diretamente. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas.
conversando com os seus irmãos em Cristo, ele assume que essa é uma realidade que eles também creem. Que Deus existe e que Deus fala. Se você é um crente em Jesus de Nazaré, necessariamente você precisa crer nessas duas coisas. Deus existe e Deus fala. E o autor de Hebreus já então parte desse pressuposto. Mas ele parte desse pressuposto para fazer uma apresentação agora de algo que é belíssimo. Ele diz: Deus existe e Deus fala. E falou então de muitas maneiras aos pais e pelos profetas. E aqui, irmãos, é muito difícil a gente até dizer todas as vezes, porque realmente são muitas vezes e de muitas maneiras com os quais Deus falou ao seu povo. Fico imaginando aqui, na experiência de um hebreu do século I que recebe essa carta, e ele lê essa frase: Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Qual é a história que vem à mente dele de quando Deus falou? Qual será que foi a vez que veio à mente dele, do leitor lá no século I, um hebreu? Será que é quando Deus fala com Adão e Eva no jardim? Pré-queda ou pós-queda? Será que é quando o Senhor, por meio de mensageiros angelicais, conversa com Abraão e com sua esposa Sara? Será que é aquela imagem extraordinária, onde Deus, numa teofania, numa manifestação de si mesmo, aparece num arbusto que pega fogo, mas não queima, a sarça ardente, e ali naquele lugar Deus fala com seu servo Moisés? Diversas vezes Deus falou, de muitas maneiras. Falou aos pais, e obviamente aqui ele está pensando nos patriarcas, e mesmo antes dos patriarcas, Adão, Noé, está pensando em Abraão, está pensando em Isaac, está pensando em Jacó, está pensando nos filhos de Jacó, pensando em José, com o qual Deus falou por meio de sonhos. Será que José é essa pessoa que vem à mente de um hebreu, quando ele diz que Deus falou muitas vezes aos pais? Será que está pensando nos pais de Sansão? Será que está pensando em Ana, mãe de Samuel? Ou com o próprio Samuel, que ainda é criança, Deus chama ele pelo nome: Samuel. E aí ele vai lá do profeta ali: ô profeta, o senhor me chamou? Não, não chamei não, vai dormir, menino. E aquele menino dormindo, Deus fala: Samuel. E ele se levanta no meio da noite, vai lá no profeta Eli: profeta Eli, o senhor me chamou? Não chamei, Samuel. Vai dormir, Samuel, me deixa dormir. Mais uma vez Deus chama. E ele vai no profeta, o profeta fala: olha, se chamar mais uma vez, você responde ao Senhor, diz: Senhor, eu estou aqui, fala comigo, teu servo está ouvindo. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais e pelos profetas. Todos os profetas: Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, vamos lá, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. São alguns nomes que registraram a fala do Senhor. Mas Deus falou, e o autor de Hebreus está certo disso, está seguro disso, e está seguro que os seus leitores também estão seguros disso. Que Deus existe e Deus fala. Deus se comunica. Deus não é um Deus que está distante.
Ele é sim um Deus transcendente. Ele é sim outro, maravilhoso, santo, santo, santo. Mas Ele é um Deus que se relaciona. E por se relacionar, Ele precisa então se comunicar. É muito impressionante isso, né? Como a comunicação ela é necessária para o relacionamento. E para um bom relacionamento é necessário uma boa comunicação. É preciso ouvir. A minha esposa vive falando para mim assim, fala comigo. Nos dias que eu estou muito aperreado, que eu estou muito atarentado, estou distante, e ela percebe que eu preciso, né, da ajuda dela, ela diz assim, fala comigo para eu saber como eu posso te ajudar, como eu posso te servir. E eu, não é o momento de fazer aqui terapia de grupo, né, mas muitas vezes eu fujo, não quero falar, não quero falar. E no fim das contas, todas as vezes que eu estou dizendo eu não quero falar, eu estou rejeitando o próprio relacionamento com ela. Porque se eu não falar, ela não vai conhecer a minha mente e o meu coração. Não vai saber quem eu sou, se eu não falar. Por que eu estou tomando aquelas atitudes? Por que eu faço o que eu faço? Se eu não falar, ela não vai saber. E aí ela pede, fala comigo. Para que nós tenhamos um relacionamento melhor, mais profundo, mais aberto, mais claro, mais transparente. E meus irmãos, olha a grandeza disso. Que o autor de Hebreus está dizendo aqui, que o Deus que é transcendente, onipresente, onipotente, onisciente, Ele se dá a conhecer e fala conosco. Ele diz quem Ele é. Ele diz o nome dele, eu sou Yahvé, eu sou. E Ele diz os seus atributos, esses que pertencem a Ele somente, como eu disse agora. Onisciência, onipresença, onipotência. Ele diz que Ele é santo, santo, santo. Ele diz que Ele é glorioso. Ele diz que Ele é bondoso, que Ele é amoroso, que Ele é gracioso, misericordioso. Ele é longânimo, paciente. Deus se dá a conhecer, Deus fala. Deus fala. E nessa fala do Senhor, a obviedade é que Ele está estabelecendo relacionamento. Deus fala para se relacionar. E para se relacionar, então, Deus falou, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Os hebreus sabiam disso, muito bem. Eles não tinham essa dificuldade, porque eles não eram céticos do século 21 da era cristã, que na verdade revelam só um ceticismo rebelde. Mas o extraordinário não está simplesmente no verso 1 do capítulo 1 de Hebreus. O simples fato de que o Deus Criador fala já é algo extraordinário. Mas o autor de Hebreus vai deixar o negócio ainda mais extraordinário. Porque ele vai dizer que Deus falou muitas vezes na antiguidade, de muitas maneiras, mas, verso 2, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Ah, meus irmãos. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho. E aqui já começa então todo o trabalho do autor de Hebreus a escrever essa carta para dizer como o Senhor Jesus é superior e mais extraordinário do que qualquer outra coisa ou qualquer outro ser que existe. Que Deus falou agora, através de si mesmo, na pessoa do Filho. Filho é o próprio Deus encarnado, como o apóstolo João vai escrever na sua carta, ou no seu evangelho, perdão. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Deus, encarnado, e esse é o Filho, que se encarna agora, então, e assume, de uma maneira peculiar, preciosa, extraordinária,
o ofício profético de revelar quem Deus é. De uma maneira que nenhuma sarça vai conseguir fazer. De uma maneira que nenhum anjo vai conseguir fazer. Porque Ele é o próprio Deus agora dizendo a respeito de si mesmo. Encarnado como criatura, mostrando Deus e falando. Meus irmãos, isso é muito impressionante, porque é totalmente contraintuitivo a respeito daquilo que nós esperamos. Especialmente quando a gente lê a história de Jesus. Nós não queremos um homem falando em nome de Deus, de jeito nenhum. Nós queremos um mar abrindo, uma árvore que pega fogo lá, mas não queima. Nós queremos esses espetáculos. A gente quer coisa espetacular. É um negócio que deixa a gente de boca aberta. Mas Deus se revelou num ser humano, no século I, que nasceu na casa dos parentes, colocado lá numa manjedoura. Um bebê pobre no século I. Não tem nada de espetacular no nascimento de Jesus ou na sua pessoa aos olhos humanos. Não tem nada de espetacular ali. É um bebê, gente. É um bebê deitado numa manjedoura, cercado de animais. Ele é Deus. Fala aos homens, sendo Deus. E o autor de Hebreus está dizendo isso para a gente. O Senhor Jesus agora, então, Ele é aquele que plenamente reflete, mostra, fala em nome de Deus, mostrando plenamente quem é o Senhor, que quer se relacionar, e se relaciona de uma maneira extraordinária com seres humanos, a ponto então de fazer o quê? Se tornar, assumir forma humana, se tornar humano, se humilhar, se fazendo uma criatura, para que a comunicação então seja perfeitamente clara, completamente compreensível. Não há mais então ruído na comunicação. Porque qual é o versículo que a gente decorou semana passada? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus está conosco em Jesus de Nazaré. Deus está conosco em Jesus de Nazaré. E já não há então ruído nessa comunicação. Porque Deus vem buscar os homens para o relacionamento, se tornando extremamente claro na comunicação. Já não há mais distância. Já não há mais distância. O Deus que fala agora na língua dos homens. Fala agora corpo dos homens. Fala agora como homem. Deus falou no passado, muitas vezes, de muitas maneiras. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. O ofício profético do Senhor Jesus é claro. Ele é a expressão exata do Senhor. E manifesta então com perfeição, com clareza, com distinção, quem Deus é. Um Deus santo, Deus justo, reto, misericordioso, gracioso, amoroso, perdoador, e que Ele mesmo toma a iniciativa para o perdão e o resgate e a reconciliação. Deus falou no Filho. Deus falou no Filho.
falou que quer se relacionar. Mas o autor de Hebreus, ele vai aprofundar essa manifestação da supremacia de Cristo, dizendo que Cristo é então o grande profeta, aquele que revela o Senhor como ninguém mais vai revelar, aquele que anuncia e fala em nome do Senhor como ninguém mais vai falar e vai dizer, mas ele também assume o ofício real do povo de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, ele é o Filho de Deus, gerado pelo Senhor, mas ele é também aquele que reina em nome do Senhor. Olha o que ele vai dizer. Ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus irmãos, a gente tem, em nossos dias, uma rejeição muito grande a tudo que é da realeza. Nós, republicanos, democratas, pós-Revolução Francesa, nós temos um asco, qualquer coisa ligada à monarquia. A única coisa, quando a gente pensa em monarquia, a gente pensa lá na Maria Antonieta, aloprando os franceses, desdenhando da população, dizendo, se não tem comer, comam brioches, né? Não. Comam bolo. A Isabel vai me corrigir depois. Comam bolo. Sem qualquer noção da vida dos seus súditos, vivendo no glamour, no conforto da realeza, mas sem qualquer conexão com o povo. Mas quando a gente lê a Escritura, a gente vai perceber que não só a função, mas o papel do rei é completamente diferente daquele que nós temos no nosso imaginário hoje, pós-Revolução Francesa, num país republicano democrático. O papel do rei é cuidar do seu povo. Esse é o papel do rei. Essa é a figura. Grande função de um rei é cuidar do povo. E ele faz isso de duas maneiras: conduzindo o seu povo naquilo que é certo, exaltando aquele que faz o bem e punindo aquele que faz o mal. Essa é a função de governo descrita pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13. O governo foi estabelecido para preservar o bem e punir o mal, e um rei que é bom, então ele vai fazer isso, ele vai conduzir o seu povo naquilo que ele deve fazer de bom, e falando para não fazer aquilo que é mal, punindo aquilo que é mal. E nisso então o rei conduz o seu povo, mas o rei também guarda o seu povo, protege o seu povo, ao combater os inimigos do povo. É o rei quem mostra as caras na hora da batalha. Ele é o primeiro, ele é o fronte. A primeira linha é o rei que está lá para aniquilar, matar os inimigos do povo. E é por isso que a Bíblia vai contar a história de Davi, ungido já pelo Espírito Santo, matando Golias. Eu já falei isso muitas vezes. Depois eu posso contar para você essa história, de como Davi representa esse rei, então, que aniquila os inimigos do povo de Deus. E nesse sentido, então, Davi é uma sombra do Filho, que aniquila os inimigos do povo de Deus. Porque Jesus, olha só como ele reina, fazendo purificação de pecados, se assenta no trono. O Senhor Jesus, ele é rei, porque é ele quem enfrentou o inimigo humano, o pecado e a morte.
É Ele quem se dispõe na linha de frente para fazer o pagamento do pecado. É Ele quem enfrenta esse inimigo com capacidade de vencê-lo, porque Ele é santo, 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 não há pecado em Cristo. E Ele então é o único capaz de enfrentar o pecado e vencê-lo. Dizer para Satanás: sai daqui, Satanás. Sai daqui. E aí, meus irmãos? Vencendo o pecado, o Senhor Jesus vence o salário do pecado, a consequência do pecado, que é a morte. A morte não pode detê-lo, porque Ele é rei, e um rei perfeito. E Ele vence a morte, então. Sai da tumba. E pergunta: morte, onde está o seu aguilhão? Onde está o seu poder, ó morte? Tragada foi a morte por Cristo Jesus de Nazaré. Ele ascende aos céus e agora assentado reina. O trono é o símbolo do governo. Jesus está governando, assentado para governar, para reinar, para conduzir e para proteger o seu povo, para cuidar do seu povo. Jesus recebe o ofício profético, mas recebe também o ofício real. Ele é o rei. Vocês achavam que Davi era bom? Hebreus. Vocês ficavam olhando para trás e pensando: poxa, depois de Davi não teve mais nenhum, mais ou menos, né? Davi já não foi aquela coisa toda, né? Se tivesse um Davi já estava bom. E o autor de Hebreus vai dizer: não, tem um aqui, ó. É maior que Davi, melhor que Davi, e que não matou só Golias, matou o pecado e a morte. Jesus fala como Deus. Jesus reina sendo Deus, assentado no seu trono, e chama todos à submissão a Ele. A gente leu aqui no começo desse culto o Salmo 110. Se você não estava aqui, pode ler depois. E ele não é o típico texto bíblico que você gosta de ler, porque ele não termina para cima, né? Ele termina te humilhando e chamando você a se colocar aos pés do rei. Beije o pé do rei, porque ele está passando de cabeça erguida. O rei é ele, não é você. Mas ele reina para você e por você. Esse é o grande ponto. Você não consegue reinar a sua vida. Você não consegue reinar a sua vida. Cristo então se coloca como o seu rei diante de você para reinar por você, para você, e diz: fique aqui aos meus pés, porque quem estiver longe será destruído. Vem aqui aos meus pés. Se esconda embaixo do meu manto real. Aqui você está protegido. Aqui o Golias não pega. Aqui Satanás só vai onde eu deixo, mas ele não pega. Pecado não tem força aqui. A morte não tem força aqui. Tem vida eterna para os que estão debaixo do meu manto. Tem vida eterna para os que estão debaixo do manto de Jesus de Nazaré. E meus irmãos, isso também é disruptivo, né? Porque para os hebreus que viveram no século I, eles queriam a realeza completa, gloriosa. Se era disruptivo Deus falando num bebê, qual mais disruptivo é o rei do universo ser um carpinteiro nazareno, cujo próprio povo da vila dele lá dizia: mas esse aí não é o filho de José e de Maria, os seus irmãos não são Tiago, Judas? Quem é esse cara? Ele é o rei da glória! Ele é o rei.
E é isso que o autor de Hebreus está chamando a gente para ver. Jesus é o rei. E ele vai dizer então que como rei, como profeta, o Senhor Jesus está acima dos anjos. E essa é a primeira gradação que ele vai fazer aqui, porque imagina, gente. Imagina você é um hebreu do século I. Qual a grande experiência espiritual que você pode ter, além de um anjo vindo falar com você? Você tem todas aquelas memórias que eu falei aqui já, né? Dos anjos que visitaram Abraão. Então, é uma coisa. E sabe de uma coisa mais? O autor de Hebreus concorda que ter conversa com um anjo é uma coisa legal, extraordinária e desejável. Porque lá no final do seu livro ele vai dizer, olha, sejam hospitaleiros, recebam pessoas. Porque muitos, ao exercerem hospitalidade, hospedaram anjos. Que chamado para ser hospitaleiro, né? Está abrindo a sua porta para um desconhecido, e esse desconhecido pode ser um anjo. Uau! Eu queria receber um anjo. E o que o autor de Hebreus aqui está fazendo, ele não está diminuindo a sabedoria, o poder e a glória dos anjos. Não. Ele está elevando o Senhor Jesus, para dizer que Jesus é mais excelente que anjos. Não é que anjos sejam ruins, mas Jesus é mais que um anjo, porque Jesus é o próprio Deus. Ele foi gerado do Pai, na eternidade, antes que houvesse criação. E foi o meio da criação. O caminho da criação. A palavra é o próprio Cristo. Quando Deus diz, haja luz, é Cristo que vem e cria a luz. Ele é mais elevado até que anjos. Você acha anjo legal, Cristo é mais. Cristo é mais. Cristo é mais. E no resto do livro todo, depois de iniciar aqui falando que Jesus é o grande profeta, grande rei, o autor de Hebreus vai falar que Cristo é o grande sacerdote. E esse era o grande desafio para os hebreus. Porque falar que Jesus era rei até que fazia sentido, sendo que ele era da linhagem de Davi. Mas sacerdote não, porque sacerdote são os filhos de Arão, são os filhos de Levi que recebem esse ofício. Como é que Jesus é sacerdote? E o autor de Hebreus, então, usando o Salmo 110, vai ensinar para aqueles irmãos do século I que Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem superior. E nisso, então, ele vai ensinar para a gente que no novo e vivo caminho, nós temos acesso ao Santo dos Santos. No corpo de Cristo, nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia. Porque Jesus é profeta, é rei e é sacerdote. E nos dá acesso ao Deus Santo, 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 também de maneira santa. Os hebreus todos que sabiam das leis do Antigo Testamento, sabiam de que aquele Deus que falou disse, o homem que entrar na minha presença aqui sem ser chamado vai morrer. Deus disse isso para falar para Arão, disse para Moisés, Moisés, fala para Arão não entrar toda hora na minha presença, para ele não morrer. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que entraram sem ser chamados, morreram. E os hebreus sabiam disso. Um homem pecador não pode entrar na presença de Deus e viver. Nem Moisés viu a face do Senhor. Mas em Jesus de Nazaré, o autor de Hebreus vai contar para a gente que a gente pode entrar na presença de Deus de maneira plena. E ele diz, então se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Permaneça em Cristo. Vá para Cristo. Abrace a Cristo. Se esconda em Cristo. Porque Ele é o seu profeta, o seu rei e também o seu sacerdote que purifica você. E meus irmãos, essa exposição do ministério de Cristo, dos ofícios mediadores do Senhor que nos permitem ser salvos, que é nos ofícios mediadores dele de rei, sacerdote e profeta que nós temos a salvação,
São elementos que devem encher o nosso coração de entusiasmo para dizer: Jesus nasceu. Nós precisamos comemorar o nascimento de Cristo por aquilo que Ele é. O nascimento do grande profeta, o nascimento do grande rei, o nascimento do grande sacerdote. Que é grande não somente na superioridade, mas também na sua exclusividade. Porque só Jesus pode exercer esses ofícios da maneira que Ele exerceu. Só Ele pode revelar a Deus como revelou. Só Ele pode reinar como reinou, reinando até mesmo em nossos corações. E só Ele pode nos purificar, nos levando para Deus de maneira plena. Porque o sangue de bodes e de touros não podia de jeito nenhum fazer purificação por nós. Mas no corpo de Cristo nós temos salvação plena. Se isso não é algo que te dá entusiasmo para celebrar o nascimento de Jesus, é porque ainda você não ouviu Deus. E esse Deus que fala, não atingiu o seu coração ainda. O que você precisa agora é se humilhar, pedir, clamar ao Senhor. Senhor, se o Senhor fala, fala comigo. Se é verdade que existe um Deus, e esse Deus fala para se relacionar com pessoas, fala comigo. Se mostre a mim. Para que eu veja a beleza do Senhor, a beleza da sua santidade, a beleza da salvação, do resgate, a beleza da encarnação do Verbo, a glória do nascimento de Jesus de Nazaré. Para que a gente possa, como os anjos então, cantar: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Como os pastores ir lá adorar o Senhor Jesus, como os magos ir lá presentear em adoração o Senhor Jesus. Que todo o universo uma hora vai fazer esse reconhecimento. O Senhor vai passar como rei diante de todos os olhos. Todo joelho vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Faça isso agora. Clame ao Senhor agora, para que você entenda o valor do nascimento de Cristo. E esqueça os espetáculos. Esqueça aquilo que é circunstancial e é muito menor. Como eu disse algumas semanas atrás, quando a gente enfeita a casa, quando a gente bota a luz na casa, a gente está tentando trazer algum pouco dessa representatividade daquilo que é a glória do Natal. Mas é impossível a gente demonstrar a glória do Natal. Ela é muito superior a qualquer enfeite, qualquer brilho, qualquer metal precioso que a gente possa colocar em nossa casa. Se a gente botar ouro na nossa casa, ainda não vai ser nada perto da glória do próprio Deus que se fez homem. E é isso que você precisa entender. Você, criança, entenda, o Natal é o nascimento de Cristo. Não é só uma data para você ganhar um presente do seu pai e da sua mãe. Fala para o seu pai: pai, mãe, deixa de ser mesquinho e me dá presente sempre. Natal é para você me ensinar de Jesus, que Jesus nasceu. O rei se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Emanuel significa Deus conosco. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bendito, fala conosco. Quebra a surdez de nossos ouvidos, para que nós compreendamos quem o Senhor é, para que nós compreendamos quem nós somos, que necessitamos então desesperadamente de Jesus de Nazaré. Pai, em alguma medida muitos aqui já têm alguma compreensão, mas ainda estão no leitinho.
ainda estão no leitinho. E o nosso clamor nessa manhã é que eles tenham fome de carne, fome de comida profunda em Jesus de Nazaré. Que eles não estejam em busca de sensações temporárias e passageiras, mas daquilo que sustenta uma vida inteira, e não só aqui, mas para toda a eternidade, a vida eterna. Que esse seja o anseio, o desejo, a busca. Porque essa busca, esse anseio, esse desejo só pode ser preenchido pelo Senhor mesmo, nos méritos de Jesus, no poder do Teu Santo Espírito. Concede isso a nós, Senhor. Que nós estejamos cheios do poder do Senhor, para confessarmos Jesus. Senhor, também encoraja aqueles que estão fiéis, e aqueles que já entendem, que eles sejam preservados pelo Senhor. Que todos os chamados de alarme que nós temos em Hebreus sejam também para nós. Que nós não pensemos, porque temos alguma satisfação em Cristo, já estamos completamente seguros e passemos a olhar para nós mesmos e ouvir a nossa própria voz. Mas nos preserva ouvindo a voz do Senhor. E nesse sentido, ao ouvirmos a voz do Senhor, os nossos olhos se abrem. E pela fé nós podemos ter segurança e visão daquilo que aguardamos. O grande encontro com o nosso profeta, sacerdote, rei Jesus de Nazaré, nos ares, que virá nos buscar. Abençoa o teu povo e a nossa oração em Jesus mesmo.